Estamos em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Quem nasce por aqui é chamado de comedor de camarão. E é justamente sobre o camarão que vamos falar nesse vídeo. Estamos no extremo nordeste, em linha reta, mais perto ao leste do continente africano do que ao sul de países como a Argentina e o Uruguai. Falando em outros países, a cidade carrega influências e contrastes de diversas realidades interagindo e disputas territoriais e econômicas que já aconteceram na história da região. Nisso tiveram envolvidos povos nativos, holandeses, africanos, norte-americanos, portugueses e, mais recentemente, a presença chinesa, forte e em rápido crescimento. Presença essa visível não só nas ruas com a eletrificação, mas também com investimentos bilionários na geração de energia eólica e solar, assim como em logística, mineração, infraestrutura e agricultura. Eu não sei qual dessas influências tem mais mérito, ou se é a mistura, ou se é outro fator, mas todos os potiguares com quem convivi nessa viagem estão entre as pessoas mais gentis, simpáticas e educadas que conheci. Falando em influências, não tem como deixar de falar do povo que deu origem ao apelido de comedor de camarão para quem nasce aqui no estado. Os potiguaras são um povo indígena do Nordeste brasileiro, originário dessa região litorânea do norte da Paraíba e do Rio Grande do Norte, e fazem parte da família linguística Tupi-Guarani, em que Oti significa camarão e Guar significa comedor. E quem não gostaria de ser chamado de comedor de camarão? Só de olhar, de pensar, já dá uma sensação boa. Comer camarão é uma experiência única. O sabor, a textura, além de muito saboroso, o camarão é uma fonte nutricional muito interessante. Fonte de proteína magra de alta qualidade, rica em aminoácidos essenciais, minerais como selênio, zinco e ferro, vitaminas do complexo B e ômega 3. Você sabia que o pigmento que deixa o camarão alaranjado se chama astaxantina? Ele atua como um antioxidante natural, ajudando na proteção celular e reduzindo inflamações. É um prato que combina com praia, sol e bebida gelada, coisas que esse lugar sabe oferecer muito bem. Aliás, por aqui a média de 300 dias ensolarados por ano, ou seja, tempo bom para aproveitar as praias extensas, as dunas e as falésias, além dos recifes e dos manguezais. Com todas essas belezas naturais, lugares históricos e um povo gente boa, todo mundo quer conhecer esse lugar e quem conhece sempre quer voltar. O turismo representa a maior parte da economia daqui, mas também tem outras atividades bastante importantes. É energia solar, energia eólica, petróleo, sal, e fruta e pescado. Quando a gente ouve pescado, a gente associa muito com a pesca, que aliás é muito forte por aqui. Mas pescado também inclui os organismos que vêm da aquicultura,
cultivo de organismos aquáticos. Quando se fala em cultivo de organismos aquáticos, o Rio Grande do Norte produz, entre outros, tilápia, ostras, vieiras e mexilhões. Mas o camarão volta ao centro das atenções com uma representatividade de quase 80% dos organismos aquáticos cultivados no estado. Além de estar no apelido de quem nasce por aqui, a fortíssima produção de camarão aumentou cerca de 30% em 2024, alcançando uma produção de mais de 30 milhões de quilos, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE. Esses números colocam o Rio Grande do Norte como o segundo estado brasileiro que mais produz camarão, ficando atrás apenas do Ceará. E essa relação com o camarão é uma tradição muito forte por aqui. Não é à toa que é em Natal que fica a sede da ABCC, a Associação Brasileira dos Criadores de Camarão. A ABCC tem como objetivo fortalecer a cadeia nacional do cultivo de camarão por meio de eventos técnicos científicos, pesquisas, assessoria, publicações, parcerias e ações que fortalecem a atividade. É responsável também pela FENACAM, a Feira Nacional do Camarão, motivo principal de estarmos aqui em Natal nessa última semana. Das 21 edições, 3 aconteceram em Fortaleza, no Ceará, mas geralmente acontece aqui no Centro de Convenções de Natal, que inclusive fica de frente para a praia de Ponta Negra, um ponto turístico muito visitado por aqui, onde também fica o Morro do Careca, outro ponto turístico muito conhecido aqui em Natal. Se você não viu no fundo do vídeo, o centro de convenções fica literalmente de frente para a praia. Durante a feira, para qualquer janela que se olha, a vista é linda demais. Aqui é o ponto de encontro de pesquisadores, empreendedores, estudantes e empresas que atuam no setor da carcinicultura, mas não só, da aquicultura em geral, tanto do Brasil como do mundo inteiro. Esse ano, a feira teve 3 dias inteiros de programação. Na verdade, até um pouquinho mais, porque a abertura aconteceu na noite de terça-feira e o evento em si, quarta, quinta e sexta-feira. A abertura teve a presença de diversas personalidades, como o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, o presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros, e, claro, o presidente da ABCC, Itamar Rocha. E a gente está muito confiante e nós estamos muito contentes que as empresas estão aí cada vez mais apresentar aos produtores as novas tecnologias e que a nova tecnologia conheça os produtores, para que a gente possa cada dia avançar mais. Nos 3 dias seguintes, a programação foi muito além de uma feira. Nos períodos da manhã, aconteceram o 21º Simpósio Internacional de Carcinicultura e o 18º Simpósio Internacional de Aquicultura. Já pela tarde, tiveram sessões técnicas com apresentações orais e pôsteres científicos, o 3º workshop da Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Carcinicultura Brasileira e, claro, a 20ª Feira Internacional de Equipamentos, Produtos e Serviços para a Aquicultura. Essa foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer esse estado e a feira também, mas eu me apaixonei pelas pessoas, pelo lugar e pelo evento. Seja por qual for desses 3 motivos, eu espero poder voltar aqui ainda muitas e muitas vezes.